que diz assim, irmãos: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para recair no temor, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, e herdeiros de Deus, e herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Pai, que estás dos céus, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Pai, que o Senhor tem nos dado como igreja, vivendo num ambiente hostil, um ambiente desfavorável com o teu evangelho, Pai. Mas o Senhor tem separado homens e mulheres, jovens e crianças, que permanecem fiéis à tua santa e rica palavra, Senhor. Pessoas que se desprenderam do mundo para estar te adorando, Pai. Pessoas que perderam a glória deste mundo, mas ganharão a glória eterna, Senhor, do teu reino. E é estes, Pai, que hoje te adoram no dia do Senhor. Nós também te pedimos, ó Pai, uma iluminação em nossas mentes, para que possamos compreender a profundidade da riqueza da tua doutrina, ó Deus. Que ela serve, ó Pai, para dar um testemunho externo também daquilo que nós já somos, ó Pai. E eu te peço essa bênção aqui especial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos. Podem sentar, irmãos. Estou sentindo falta de muitos irmãos hoje, tá? Nós estamos falando aqui sobre a Epístola de São Paulo, no capítulo 8, Santos. E hoje vamos tentar falar aqui dos versos 12 e até chegarmos no final da epístola. Então aqui nós vamos dar essa continuidade, porque paramos aqui na semana passada, onde falei sobre a certeza da salvação, que salvação não se perde, salvação não foi emprestada, a salvação ela foi dada para a igreja, santos. Se vocês pegarem hoje a parte central do cristianismo hoje, ele é subdividido em catolicismo romano, ele é dividido na área reformada, que é a segunda ala, a terceira ala, os pentecostais, e a quarta ala, os neopentecostais. E a quinta ala está aquela mistura, que as pessoas já não sabem bem no que crerem, tá? Mas essas são as alas principais do cristianismo. Falando ontem aqui na doutrina, irmãos, nós chegamos a falar da seguinte expressão, que tem pessoas que não sabem, estão dentro de igrejas e ainda não conhecem aquilo que deve ser defendido, que deve ser crido. Então nós temos que ter as nossas raízes descobertas. A árvore, irmãos, ela tem raízes, e as raízes do cristianismo, ela é bem profunda. E quando nós falamos de assuntos feitos estes, sobre soteriologia, salvação em si, parece um bicho de 7 cabeças no meio da sociedade cristã. Falar de palavras como decretos de Deus, concurso de Deus, predestinação, essas coisas parece que o mundo ainda passeia a passos curtos com relação a esses ensinos. São assuntos históricos e assuntos não complexos, porque está dentro da Escritura e fala com um linguajar solto dentro da Escritura. E quando falamos de salvação não se perde, parece que a própria sociedade cristã rejeita isso. Paulo é o apóstolo dos gentios, ele traz este ensino para a igreja com a maior propriedade de dizer que salvação não se perde. Salvação, ela é uma das dádivas da graça especial de Deus.
Falamos de graça comum e falamos de graça especial. Isso aqui é graça especial. A obra vicária de Cristo, quando eu falo de obra vicária, eu estou dizendo obra de substituição. Deus substituiu nós na cruz, irmãos. Se você ainda não sabe o que é isso, eu convido vocês a mergulharem nas Escrituras. Não na parte rasa, mas na parte profunda, santos. Porque ela mostra que condenação não é produto da igreja, mas é um produto que Deus fez com maior carinho para ser entregue ao mundo, queridos. Nada que Deus faz é por acaso. A igreja, Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a abertura do capítulo 8. Se você observa os capítulos 1, 2 e 3, Paulo está fazendo uma degradação do caráter humano. Ele está humilhando o homem, colocando ele no seu estágio original. Ele não presta. O homem é inútil, é uma desgraça, uma ofensa à santidade de Deus. E Paulo coloca isso nele. No capítulo 3, Paulo coloca o homem no seu devido lugar. Não há um que entenda, não há um que busque a Deus, porque todos se extraviaram do caminho de Deus. Todos, não tenha um só que se salve. O capítulo 4, Paulo traz a justificação pela fé do homem. Como esse homem é justificado diante de Deus? Por si próprio? Não. Pelo um ato de fé, e que a fé também é doada pelo próprio Deus. Capítulo 4, capítulo 5, Paulo mostra que como o homem pode chegar diante de Deus. O capítulo 6, Paulo mostra que o pecado ainda é uma agressividade para a igreja e para a raça humana, queridos. O pecado destrói. O pecado foi feito para isso, irmãos. Um produto interno que é autodestrutivo para a igreja e para a raça humana. Mas ele foi criado com seu objetivo secundário, que é acabar com a vida das pessoas. E ele acaba, porque ele foi feito para isso. E no capítulo 7, Paulo traz aquela analogia que a lei também, como um instrumento de Deus, que serve para várias coisas, e uma delas para glorificar a Deus, para mostrar o caráter de Deus, e também para matar o homem, santos. Ela também tem esse caráter. Além de mostrar Deus, a lei, o caráter e santidade dele, ele também mostra quem é o homem. A lei tem uma profundidade de penetrar nas partes mais íntimas da anatomia humana e mostrar o que o homem é. A lei mostra. Ele disseca o homem por dentro e traz a sua tonalidade para fora, mostrando que você é um depravado, um pecador. Não é coisas que nós escutamos aí fora, que o homem é bom, que o homem presta, que existem algumas partes inerentes do homem que presta, mas quando nós abrimos as Escrituras, observamos que esse homem não tem nada de bom. Nenhuma parte nele é boa, santos. Todas estão fora de Deus. Então ele não presta. Aí quando chega no capítulo 8, Paulo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Parece que nós estávamos respirando debaixo d'água e saímos agora e demos aquela respirada bem aliviada. Sabemos que Deus não matará a sua igreja. Deus não condenará os seus santos. Mas pelo contrário, meu irmão, Deus salvará o seu povo. Vivendo num mundo hostil, e muitas das vezes pecamos contra a santidade de Deus. Mas mesmo assim Deus disse: é o meu povo que está na minha proteção. Como Israel esteve na proteção de Deus no Antigo Testamento, só era considerado povo de Deus quem estivesse dentro desta aliança, irmãos. Deus trabalha com alianças. Tudo bem, Clécio, eu sei que a maior parte dos cristãos não crê nisso, como o catolicismo, pentecostais não crê em pactos, em alianças. Mas Deus, querendo ou não, trabalha com pactos, Deus trabalha com alianças, e Deus salva quem está dentro dessa aliança, irmãos. Independente se ele seja branco ou negro, pobre ou rico, a classe social, a classe financeira dele, não interessa, Deus salva pecadores, santos. E Paulo quer mostrar aqui que esta é uma profundidade de que a igreja deve conhecer o seu papel diante dele, santos. Serão salvos. Mas também, irmãos, tem um papel crucial dos cristãos, que eles têm que cumprir na terra: afastar-se
do pecado, que é o inimigo mortal da igreja. Tudo bem que o poder máximo que o pecado exerce em si, ele não tem mais moral nenhuma com a igreja, santos. O que o pecado tem hoje de potência é com o mundo, em querer matar a pessoa. Porque Paulo diz, o salário do pecado ainda é a morte, queridos, não mudou não. Mas com a igreja, esse efeito foi quebrado, foi aniquilado pelo poder da cruz. Enquanto nós não entendemos a eficácia do poder da cruz, a cruz é simbolismo do cristianismo. Ela é maldição e ao mesmo tempo bênção para a igreja de Deus. Maldição porque aquele que for pendurado nela está dizendo que é um bandido, um criminoso. Mas ao lado do cristianismo, a cruz não olha para esse ponto. Ela aponta que a cruz salva pecadores. Ela não brinca de possibilidade de salvação, como é prescrito no evangelho aí fora. O falso evangelho ensina que com a morte de Cristo, as possibilidades foram abertas. Falsa doutrina, querido. Não existe possibilidades. Existe certeza de salvação, é diferente. Uma coisa é Cristo morrer e possibilitar. A outra coisa é ele morrer e garantir salvação. É nisso que nós cremos. Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não depende da tua condição intelectual, santos. Não depende da tua condição moral para ser salvo. Deus te salvará. Agora, existe um parâmetro pesadíssimo que está aqui no capítulo, que mostra quem é salvo e quem não é salvo, santos. Então, essa parte introdutória do capítulo 8, Paulo mostra que é desta forma. Afirma que nenhuma condenação há para aqueles que estão dentro do Evangelho, pela instrumentalidade do Espírito Santo e a veracidade da pregação. É para isso que a igreja foi constituída, irmãos, para permanecer, não sair desse estágio. E ele continua a sua defesa fazendo uma pergunta: para quem e a quem pertencem essas bênçãos, irmãos? Para quem pertence? E no final eu quero que vocês façam uma autorreflexão da vida de vocês, e se vocês estão de fato em Cristo ou não estão em Cristo, irmãos. A Bíblia mostra quem está e quem não está em Cristo, aqui dos versos 12 até os versos 17. Além de dar, Deus também requer, santos. Ele sempre trabalhou dessa forma. Então é dessa forma que o capítulo 8 ele começa a ser distribuído e lido para a igreja. O versículo 12, portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Eu conversei com um pentecostal, falando sobre esses termos, sobre carne, sobre espírito e sobre comportamento ético de um cristão. E ele disse: vocês são assim interessantes, eu gosto de conversar com os presbiterianos. Eu disse: em que sentido? Ele fala que vocês são diferenciados. Eu disse: isso eu já sei que somos diferenciados, mas isso não é o orgulho da igreja presbiteriana, porque é diferenciado. Porque, querendo ou não, nós temos por obrigação de ser diferenciado do mundo. Isso é normal, é uma coisa normativa que não deve espantar nenhum presbiteriano. Mas ele diz: Clécio, eu não estou falando por esse prisma, que vocês são diferenciados do mundo. Eu estou falando, vocês são diferenciados do restante dos cristãos. Se existe uma ala mais intelectual do que vocês, eu não conheço. Os presbiterianos se destacam na parte no campo intelectual. Agora, no campo prático, vocês deixam a desejar. Eu disse: fechado. Não eu não. Eu estou fora desse círculo vicioso. Eu estou fora. Mas uma boa parte é verdade, queridos. E ele disse outra coisa: quando vocês dizem assim, uma vez salvos, salvos para sempre, e quando você olha para um versículo feito esse aqui, nós somos devedores, não da carne. Você quer dizer o quê? Que eu não sou escravo
desse sistema. Eu não sou escravo dos prazeres que estão dentro de mim, do meu corpo. Então ele disse, vejam bem se eu compreendi o que você quer dizer. Quando vocês dizem, uma vez salvos para sempre, eu entendo que muitas vezes vocês fazem coisas que estão fora do prumo e que vocês não têm medo de perder salvação. Então eu posso fazer o que eu quero? É isso que ele quer dizer. Eu posso fazer o que eu quero? Eu digo, sim, nós fazemos o que queremos, mas dentro do conceito de Deus. Todas as coisas são lícitas, disse o apóstolo Paulo, mas nem todas convêm. E o que é que convém e o que não convém dentro das Escrituras? Está assim. Eu disse, de cara eu vou quebrar aquela doutrina dos infernos, chamada livre-arbítrio. Pode esquecer ela, querido. Ela não tem poder aqui, santos. Ela não existe aqui. A carne vê a esfera de uma pessoa não regenerada. O que significa isso, irmãos? Uma pessoa não regenerada, ela não tem domínio próprio. Ela só tem uma coisa, ela é dominada pela carne. Ela é dominada pelo sistema que a cerca. Então ela não tem uma opção de dizer assim, hoje eu não vou pecar. Na empresa, quando dá 12 horas, meu irmão, eu fico que não aguento. O meu gerente fica assim, lá vai o agoniadinho para o refeitório. Por quê? Eu não aguento. Meio-dia eu quero almoçar. O meu sistema orgânico, digestivo, diz assim, pare e vá almoçar, que eu não aguento não. Tem que almoçar. E se eu disser assim com livre-arbítrio, olha, eu não vou almoçar, eu não vou mais beber água, eu consigo? Não consigo não, santos. Porque não, é incontrolável, santos. É como se fosse um vício. Incontrolável. O pecador fora de Cristo, ele não tem opções, entendam. E qual é a opção que ele tem? Obedecer à sua natureza. Porque sobre ele, irmão, tem 3 forças que estão regendo a vida dele. A sua própria natureza, o pecado que habita nele e Satanás, que também gerencia a vida dele. E o quarto vem ele sofrendo antagonicamente todos esses poderes que o cercam. Então, quando eu disse para ele que a carne, quando a palavra grega sarx, significa não é partes do corpo, mas é a sua totalidade do seu corpo, irmãos. Toda a totalidade do seu corpo. Então, quando o texto de Paulo diz, portanto, irmãos, veja como Paulo é inteligentíssimo. Toda vez que ele usa a palavra portanto, ele está recordando aquilo que está lá atrás. O assunto que ele falou a semana passada. Ele está reforçando. Então, quando ele diz portanto, agora ele diz, nós somos devedores. Ele dá uma pausa, que é a vírgula, porque ela serve para dar um descanso na oração e continua. Não a carne, para vivermos segundo a carne. Nós não somos escravos da carne. Nós somos escravos de Deus. Não deixamos de sermos escravos. A escravidão é uma bênção de Deus, santos, quando ela é com a prioridade máxima. Porque nós éramos escravos do diabo, diz o apóstolo Paulo, servíamos ao nosso mestre com maior carinho e amor, sem sabermos disso. Aí Paulo diz que nós agora morremos e quando ressuscitamos, continuamos sendo escravos. Doulos tu teu, a palavra grega expressa que é uma escravatura de amor com Deus. Que nós somos escravos não de uma forma como éramos com o diabo, mas de uma forma amável e justa diante de Deus. Que o nosso Deus, ele não deixou de ser Deus. É tanto que o apóstolo Paulo tem uma grande preocupação em escrever primeiro ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja não olhou bem para as prerrogativas. Jesus é Senhor. Antes de todas as coisas. Você tem que entender, Ele é o teu Senhor. Ou seja, você está sob o domínio do teu patrão, do teu Senhor.
Porque antes de salvar, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as nações. Ele é Senhor de toda a igreja. Se a igreja não olha para Cristo como Senhor e apenas olha como Salvador, ela está errada. Ela tem que olhar para Ele como seu Senhor. E nesse aspecto, irmãos, quando Paulo escreve sobre carne, ele quer dizer que nós não somos mais escravos de nossos desejos. Irmãos, eu peco todos os dias. Impossível isso de acontecer com o crente. Impossível. A Escritura, ela não falha, irmãos. Ela fala a verdade. Tinha uma igreja que eu fiz parte, que quando chegava a hora da ceia, era uma agonia. Esse irmão, toda vez ele se levantava e pedia perdão para a igreja. O sistema da igreja, né? Para que Deus perdoasse o seu pecado, para que ele pudesse tranquilamente ceiar diante de Deus. Se isso acontecia mensalmente, então ele estava em pecado todos os dias, irmãos. Todos os dias era um tormento para aquele homem. Crente não vive em pecados, meu irmão. Isso é um distúrbio que foi colocado dentro da igreja. Que o crente acha, que o crente pensa, que o crente crê que ele peca todos os dias. Ele não peca todos os dias. É uma confusão teológica, santos, por causa de uma falsa compreensão. Uma falsa compreensão gera uma falsa segurança. Uma falsa compreensão das Escrituras gera falsos crentes. Por isso que o crente tem que estar debaixo da veracidade de uma catequese perfeita, queridos, que é os ensinamentos de Cristo, porque senão ele fica perturbado. E a maior parte da cristandade anda perturbada diante de Deus por causa de pecados. Mas Paulo diz aqui no versos 12 que nós não somos devedores segundo a carne. De fato, irmãos, nós éramos devedores da carne. O verbo está no passado, éramos devedores. A carne aqui é a nossa natureza pecaminosa que nós tínhamos lá atrás. E que nós hoje temos ela mais controlada e manobrada. E qual era o resultado de estarmos vivendo segundo a inclinação, santos, da nossa natureza anterior? Qual era o resultado disso? Paulo escreve em Efésios 2, diz: nos quais, no passado, caminhastes. Como? Conforme o curso deste mundo. Então, o mundo gerenciava as nossas vidas, mas hoje mais não, queridos. E ele continua batendo, conforme o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, irmão, ele é perfeito. Ele nem é perfeito não, queridos. Ele é perfeito naquilo que ele foi criado. Ele foi criado assim para isso, queridos. Não foi uma falha de Deus, não. Não houve um desvio em Deus. Não houve nada disso não, queridos. Nós conhecemos o diabo de uma forma totalmente fora das Escrituras. Tudo bem, Clécio, que nós só podemos conhecer ele em Gênesis para frente, de Gênesis para trás ninguém conhece. Mas entendam, irmãos, que todas as coisas foram criadas. Nenhum átomo ocorre no universo sem Deus. Todos eles subsistem por causa da operação de Deus. Não é fora de Deus, santos. E ele faz o seu papel perfeitamente desse mundo, que ele foi feito para isso. E ele diz que o mundo está sob o seu domínio. E o texto de Efésios diz que nós éramos escravos do diabo e tínhamos o maior prazer de servi-lo, mesmo sem sabermos. Ele não faz questão que saiba, não. Mas nós servimos a ele. E ele diz que eu uso aqui o ser chamado príncipe das potestades do ar, que ele diz que é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por que mais de 85% do mundo é do diabo? Porque está sob o controle dele, são os filhos dele, santos. Quando você pega uma pessoa que não é cristã, que diz assim que você, uma forma mais bruta de falar, que você é filho do diabo, ele não vai gostar disso. Mas é a verdade, queridos.
É a verdade, porque a Bíblia não mente, a Bíblia não falha com relação a isso. Então Paulo mostra que nós éramos dessa forma, ou seja, que a nossa carne servia ao diabo com maior prazer, irmãos, com maior prazer. Cometemos todos os tipos de pecados com a carne, porque tem pecados que é de mim para com o Senhor. Primeiros 4 mandamentos do Decálogo. Tem mandamentos que é para mim e tem mandamentos que é de mim para com o meu semelhante, queridos. Quando eu entro na glutonaria, o que é que eu estou fazendo, queridos? Estou pecando. Estou fazendo a satisfação da carne. Quando eu estou enchendo a cara, bebendo até o último talo, o que é que se faz isso? Fazendo os desejos da carne. Quando nós casados adulteramos, o que é isso? Fazendo a natureza da carne, querido. Quando nós nos prostituímos, um jovem mantendo relações sexuais sem ser casado, mantendo o curso desse mundo. Quando nós mentimos deliberadamente, estamos seguindo o padrão desse mundo, queridos. É isso que nós fazemos no passado, ou fizemos totalmente discorrer em nossas carnes no passado. Isso é andar segundo o curso desse mundo. Quando nós desprezávamos o culto, quando nós não queríamos papo com as Escrituras, estamos seguindo o padrão do mundo. O mundo odeia as Escrituras, o mundo odeia a igreja, o mundo odeia crentes, o mundo odeia Deus. Essa é a prática, que nós fazíamos isso antes, inconscientemente fazíamos isso antes. Se não fosse o poder regenerativo de Deus, nós ainda estávamos na carne. E Paulo começa a dizer aqui que não somos mais devedores segundo a carne. E por que que vocês andam segundo a carne? A pancada é essa que Paulo está dando para a igreja. Porque primeiro ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Fechado, ele se fechou. Mas agora, por que vocês se comportam como se não fossem salvos? Por que vocês se comportam como ímpios? Por que vocês se comportam como depravados diante de Deus? É como se vocês devessem a carne, e vocês devem a carne. Aí Paulo disse, não somos devedores segundo a carne, mas somos devedores do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós éramos orientados e instruídos com toda a potência do sistema pecaminoso. E a influência de quem? Do próprio diabo que era sobre nós, irmãos. Do príncipe da potestade do ar e desse espírito maligno que opera nos filhos de quem? Da desobediência. Irmãos, quando nós olhávamos para nós atrás, dá até vergonha de dizer quem nós éramos, de fato. É só vocês fazerem um retrospecto na vida de vocês e dizer assim, olhem para trás e vejam quem eram vocês do passado. Muitos eram criminosos, bandidos, terroristas, prostitutos, de várias e várias cadeias de pecados que tem hoje dentro do corpo de Cristo. Todos nós fazemos o tipo de pecado, queridos. Não tem ninguém bonzinho aqui. Aqui não tem ninguém santinho, dizer assim, antes eu era bom. Veja, o dono da Pilar disse, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu contribuo, eu faço isso, faço aquilo. É um depravado, é um pecador, não mudou o seu estágio diante de Deus. Falando aqui sobre crianças, aquele que foi no seminário, falando sobre crianças, quando ela nasce, ela já é uma ofensa para Deus. O bebezinho, lindo, fofinho, bonitinho, mas é uma ofensa para a santidade de Deus. Precisa passar pelo estágio da regeneração. É um pecador. Isso é pecado que faz isso, santo. O pecado, ele não negocia com a raça humana. O pecado não negocia com a igreja. O pecado dá decretos para a sociedade. Então nós temos que entender que quando nós somos libertos do poder da carne, temos que agradecer a Deus, santos, porque nós éramos depravados. E esses éramos nós no passado. Hoje estamos livres destes seres espirituais e desta prática do pecado, do domínio da lei sobre nós e do domínio do pecado sobre nós. Essas coisas estavam influenciando as nossas vidas. Hoje estamos livres da carne e de suas inclinações. Hoje nós somos e temos não nenhuma mais obrigação com a carne, queridos.
Lembrem-se, vocês não têm nenhuma serventia mais com a carne, nenhuma obediência com a carne, nenhum favor com a carne, queridos. Ela morreu, entendam isso. A carne está morta. Eu não posso mais negociar com ela. Eu não posso escutar conselhos da carne. É interno, viu, irmãos? Isso é interno, não tem como fugir não. Mas podemos resistir, queridos. Resistir. A igreja, ela tem a chave para resistir essas coisas. Então, o que concluímos aqui? Se nós não estamos mais na carne, não temos nenhuma obediência a ela, vejam como ele abre a sessão, o apóstolo Paulo. Assim, pois, ou portanto, indica aqui a condição que foi o resultado daquilo que foi falado anteriormente, que uma vez libertos do pecado e agora estando nas condições favoráveis, não estamos mais debaixo de condenação, mas debaixo da bênção, eu tenho que viver um modo de vida diferente. Totalmente diferente, santos. Totalmente diferente daquilo que nós éramos no passado, santos. E Paulo convida a nós fazermos esta reflexão. E que o Espírito Santo transmite segurança e vida em abundância. Ele faz isso conosco. Vida nós temos dual. Eu tenho vida biológica e tenho vida espiritual. Não morrerei eternamente, irmão. Isso a ciência não pode comprar. Nós viveremos eternamente diante de Deus e da raça humana. A terra foi feita para ser constituída e a igreja foi feita para viver eternamente entre os dois. A igreja viverá para sempre, irmãos, para sempre. Não existe como desvincular essa realidade. Essa é uma realidade que Paulo quer trazer à tona. E com essa aplicação do Espírito Santo, somos livres do poder do pecado e das influências negativas da carne, queridos. O que Paulo está ensinando aqui, queridos, que nós não somos mais escravos da carne. Acabou a escravidão. A lei áurea passou, no modo formal de falar, mas também da forma espiritual, nós nos livramos do poder dela. Então essa expressão grega que fala de carne, quando ele fala escravo da carne, doulos sarx, quer dizer, a carne não é algum pedaço da carne que está em nós, mas ele quer falar da sua totalidade dos nossos corpos. Os nossos corpos, na sua totalidade, não servem mais ao pecado, não serve mais aos prazeres que nós tínhamos na nossa mentalidade corrompida lá atrás. Agora foi mudado, irmãos. As pessoas, quando olham para você, vê algo diferente. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando as pessoas observam vocês como cristãos, como é que elas descobrem que vocês são cristãos? Porque eu ando assim? Feito um liturgo? É por causa disso? Temos vestes internas que demonstram que nós somos filhos da aliança de Deus, santos. Não é preciso eu andar com este livro para dizer quem eu sou. Eu não ando com ele externamente, santos. Eu faço o que Davi faz, que Davi fez e que nós devemos fazer. Eu guardo a tua palavra aonde? Em meu coração, para não pecar contra ti. Não adianta externar isso, andar com isso. E dentro de você não ter ela. Você tem que ter ela dentro de você. E não aqui na parte externa, queridos. Os filhos da aliança de Deus têm o maior prazer de não viver deliberadamente em pecados. E este corpo, irmãos, não pertence mais a vocês. Entendam, este corpo não pertence mais a vocês. Eles têm um dono. Então, muito mais ainda, a responsabilidade sobre nós de dizer, eu não posso pecar, porque este corpo não é meu. Este corpo tem um Senhor, queridos. Os corpos de vocês agora pertencem a Cristo. O apóstolo declara, estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essas palavras de cruz,
Essas palavras de estar crucificado, ou seja, eu estou impossibilitado de fazer o que eu quero, porque eu estou preso, santos. Um homem na cruz, ele não pode se mexer. Um homem crucificado, ele não tem desejos próprios. Um homem crucificado, ele não pode fazer o que ele quer, porque ele está crucificado. Mas ele diz que a crucificação é em Cristo, você é escravo dele. Não viva deliberadamente em pecados, porque o teu Senhor não quer que o teu corpo viva em pecados. A igreja tem que responder isso, queridos. Será que Paulo foi o único ser que entendeu que a cruz significa escravidão para a igreja? Maldição para o mundo? Mas para a igreja é bênção de Deus. Nós somos escravos. Eu estava numa palestra de casamento e disse com relação a pecados dos casais. Por que eu não posso adulterar, irmãos? Irmãos, poder pode, você não deve. Eu disse, eu não posso cometer adultério porque eu sou casado 2 vezes. Eu tenho 2 pessoas acima de mim que não me deixam pecar. Então eu não posso pecar, porque o corpo não é meu. Primeira pessoa é Deus, irmãos. Os nossos corpos pertencem ao Senhor. Se a igreja mentalizar isso, irmão, dizer assim, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou responder e crer, eu tenho que olhar para Cristo, irmãos, é isso que Ele quer de você, dependência dEle. E nós não fazemos isso. Para eu escolher uma mulher para me casar, eu não olho para Cristo, eu olho para ela. A mulher, quando quer casar, ela não olha para Cristo, ela olha para o rapaz, a forma externa, todinha, ela vai olhar para ele. Não pode, meu irmão. Não pode. Ah, mas quem escolhe sou eu. Quem disse a você que é você que escolhe? Quem disse a você que é você que escolhe? Ele deixou a forma pronta. A forma é essa aqui, ó. É desse tipo de mulher que você tem que se envolver. É desse tipo de homem que você tem que observar. Pastorei uma igreja que tinha uma mulher, já estava entrando na casa dos 30, parece que é um distúrbio para as irmãs, né? Entrou na casa dos 30 é o aperreio que começa. Não achou o homem, aí começa a agonia, para querer casar. Quando ela precisa casar. Aí parece que o primeiro que vem ela pega. Porque, infelizmente, ela não quer ficar solteira. Aí pega qualquer tipo de homem. Meu Deus, não faça isso não. Não faça isso, porque não pode. Você tem um patrão que é Deus, e Ele determinou a forma como você deve buscar as coisas. É por isso que eu não posso servir mais a carne, porque agora eu tenho um Senhor. E os homens da igreja? Os homens, eles não têm essa preocupação de dizer assim, eu estou envelhecendo e eu vou ficar para o titio. Não tem isso. Mas também tem homens que procuram mulheres fora do padrão, queridos, que não pode. A primeira coisa que o homem tem que olhar para a mulher, e a primeira coisa que a mulher tem que olhar para o homem, não é a parte externa, irmão. Eu sei que é a primeira que ele olha, é a externa. Mas ele tem que olhar para a parte interna dela, ou dele, queridos. Vai ver caráter, personalidade dele. É um homem que ama a Deus, é um homem ou uma mulher que é obediente aos pais, é uma mulher e um homem que ama a igreja, que gosta de estar no culto. São pessoas desses níveis que nós temos que observar, porque é o padrão que Deus estabeleceu, santos. Agora, se você for atrás da mulher porque ela é bonitinha, tem um corpo de violão, você vai tocar esse violão nos infernos, porque você vai se quebrar diante de Deus, porque não podemos escolher uma forma que está contrária à Escritura, porque se vivemos deliberadamente com essa cosmovisão, estamos na carne. Totalmente na carne, queridos. É isso que a igreja tem feito. A igreja tem distorcido o que o apóstolo está dizendo. Isso é viver na carne, queridos. Isso é viver fora da carne. Crucificado significa eu sou livre, mas dentro da esfera de Deus. Deus me dá liberdade para poder escolher as coisas. Mas é aquilo que Paulo disse, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Isso não convém, então é obras da carne, queridos. Totalmente da carne.
E o que a igreja tem feito hoje é mais carne do que espírito, irmãos. Carne pura dentro das igrejas. Eu estou falando de igreja, eu não estou falando de instituições religiosas, não. Eu estou falando da nossa raça, do nosso povo, que é cristão e não mantém aquilo que foi dado a ele no passado, queridos. Não foi dado ao mundo, foi dado para a Santa Igreja. Então, está crucificado, a palavra tu sax significa estar na carne ao mesmo tempo, significa ali crucificado com Cristo, mas fazendo a vontade de Deus. Não é isso a resistência nossa, queridos? Nós temos que resistir o que é a carne e deliberar os nossos corpos a Deus, mas nós fazemos o contrário, deliberamos a nossa carne aos prazeres mundanos e prendemos-nos a Cristo. Não pode, meu irmão, não pode. E nem deve ser dessa forma. Então, o simbolismo da cruz é o resultado inerente de estarmos na graça, santos. A palavra graça, irmãos, de uma forma mais rasa, mais vazia, significa o quê? Favor imerecido. Eu não mereço, mas eu ganhei, vou viver a minha vida sossegado. Eu vou para o culto quando eu quiser, eu louvo quando eu quiser, eu prego quando eu falo do evangelho quando eu quiser. Então, quando eu quiser, ele não entendeu nada, irmão. Está na graça, é simbolismo de escravatura. Graça significa que você está preso, a graça significa isso. Um favor que Deus te deu, que favor? De te salvar, que tu é um imundo, um pecador, um regenerado, um homem desprovido, então ele te salva por meio da graça. Mas essa graça, quando te abocanha, te coloca num patamar que ele vai cobrar de você, queridos. Totalmente de você. Você pensa que a esfera da graça é mais branda do que é da lei? Na lei tu estava assim, ó, tu só era homem chamado de adúltero se fosse pego no ato, aí tu estava quebrado, porque tu ia morrer. Jesus chega e diz assim, ó, comigo não é assim não, viu? Comigo é assim, ó, o homem quando olhar para uma mulher com um coração, com um olhar impuro, já cometeu adultério, não é nem preciso tocar nela, meu irmão, só com o olhar de querer tê-la na cama, já pecou. Então, meu irmão, a igreja peca com relação a isso, porque a maior parte da humanidade ela faz isso, santos. A maior parte da humanidade ela comete esse tipo de pecados. Então isso aqui é estar vivendo deliberadamente na carne. Não estamos mais na condição de escravos da lei, santos, mas de escravos totalmente da graça de Cristo. Quando você diz assim, por que você fala que eu não sou mais escravo da lei? Aí eu peguei a mensagem pela metade. Eu não entendo, irmãos. A lei, santos, Paulo disse que ela é boa, santa e justa, é uma bênção de Deus. Mas ela tem um mecanismo dela, quem não conseguir obedecê-la, ou seja, quem estiver debaixo dela, ela vai fazer isso, ela vai sufocar até matar as pessoas. Porque esse é o papel, um dos papéis cruciais da lei. Então, por isso que Cristo teve que nos tirar da opressão dela e nos colocar acima dela. Em que sentido? Que não vivemos mais sendo sufocados pela regência da lei. Porque se vivemos deliberadamente ainda escravos da lei, ela ia nos matar. Aí ele usa aquela analogia do casamento, que era o nosso marido, e ele era muito duro conosco. Então, nós fomos libertos desse marido duro, perfeito. Ele era perfeito, viu? E nós somos uma mulher imperfeita, a igreja. Já viu aquele casamento, irmãos? Que o marido chega em casa, a casa está toda bagunçada, a mulher com o cabelo arrepiado, os filhos tudo sujos, a comida não foi feita, ele chega e estoura com ela. Trabalha o dia todinho que Deus dá, e chega em casa, está uma bagunça dessa. É o marido cobrando da esposa, é a lei cobrando da igreja. Não peques, não adulteres, e a igreja adulterando. Não se desvie, e nós desviamos. É isso que a lei fez conosco. No final das contas, ela iria nos bombardear, santos, até acabar conosco. Então foi o que Deus fez, tirou pela graça o poder que a lei tinha de condenar e o poder do pecado que sufocava a igreja, porque os dois andam juntos, viu? Lei e pecado estão juntos, de braços dados. Em que sentido? O pecado é alimentado pela lei de Deus. O pecado, a lei alimentava o pecado.
para com relação à igreja. A igreja não tinha condições de cumprir a lei, então ela sempre estava sendo escrava do pecado, porque ela pecava e a lei dizia que vou condenar, então eu tenho que me livrar dos dois. Foi o que Deus fez? Matou a igreja. Não matou a lei e nem matou o pecado. Ele disse, vou matar a mulher, que é a igreja, e eu vou livrá-la da condenação, santos. Porque só pode haver libertação de um relacionamento quando o contrato é desfeito. Se o contrato não for desfeito, as partes estão ligadas para sempre. Aí Deus disse, eu vou matá-la para que o contrato seja desfeito com a lei. Lei e igreja estão separados. Agora, sabendo que depois da ressurreição, depois que Cristo morre e ressuscita, nós agora vivemos não por causa dela por si própria, mas obedecemos ela ainda, santos. Não mais sendo oprimidos por ela, mas agora vivendo em abundância de vida por causa do Senhor dela. E nessas questões, nós confessamos que somos cristãos. Então ele diz, não mais estamos da condenação da lei impostas por Deus, mas na dependência do homem da cruz, santos. É por isso que nós somos chamados de teocêntricos. Deus está no centro da igreja. A cruz está no centro da igreja. A cruz é um simbolismo de salvação. A cruz é o mecanismo que nos salva da ira de Deus. Paulo não está aqui ensinando, santos, uma vida de perfeccionismo. Claro, você está querendo ensinar que eu não posso pecar, então eu tenho que ser perfeito diante de Deus? Claro, santos. Isso é fato. Se Deus ele é perfeito, a igreja, dentro do seu patamar que foi confeccionada, ela tem que ser perfeita. Em que sentido, Clécio? Não viver entregue ao pecado. É a perfeição dela, santos. Não a de Deus, mas a da igreja, ela é diferenciada. Então nós não somos tratados como perfeccionistas, mas estamos diante de Deus na sua realidade, ou seja, uma vida sem pecados, mas uma vida de controle sobre o pecado. É por isso que o slogan, quando diz assim, uma vez salvos, salvos para sempre, o cara que não entende a perspectiva diz assim, então eu posso viver deliberadamente em pecados, porque se salvação não se perde, eu vou viver uma vida constante de pecados, porque eu não perco salvação. Isso é um pensamento arminiano. Arminiano sem escritura, porque tem arminiano que ainda usa a escritura. Porque quando ele não lê a escritura, ele fala uma bobagem dessa. Porque Paulo, quando escreve os Efésios, no capítulo 1, ele diz que temos que ter uma vida irrepreensível diante de Deus. É a vida do cristão que passou agora da morte para a vida, do cristão que sai dos méritos da carne e entra nos méritos do Espírito. Uma vida de obediência, uma vida que ele não ama mais o pecado. É por isso que ele chama essa vida no capítulo 1, versos 3 de Efésios. Uma vida irrepreensível. Ele não ama o pecado, queridos, mas ele detesta o pecado. Afaste-se do pecado. E toda hora estamos confessando. Pequei por pensamentos, palavras e obras. Não pode, santos. Isso não é um cristão. Lamentável, viu? Você ainda não é um cristão se você pensa e crê e pratica dessa forma. Eu peco todos os dias, que isso é uma miséria, rapaz. Isso é uma vida de uma pessoa fora de Cristo. Não pode um cristão estar assim dizendo todas as vezes, toda hora eu peco. Vamos dizer, 24 horas, então ele está pecando 24 horas diante de Deus. Como é possível um cristão viver 24 horas em pecados? Como é possível? Não é possível, meu irmão. Isso é engano que foi enxertado na mente da falsa igreja. Não pode viver desta forma. É impossível que um crente viva pecando todas as horas, todos os dias, toda semana, todo mês, incansavelmente. Houve um divórcio, irmãos. Já está separado, rapaz. Não houve um divórcio, meu irmão.
Você não se separou-se do pecado? Você não se separou-se da lei de Deus? Você não deve mais à carne, mas por que você está vivendo com a divorciada ainda? Tem crentes que vivem agarrados, mantendo relações íntimas com a divorciada. Viu? Pode não. Já está dizendo, você está divorciado da carne. E por que nós estamos ainda agarrados com ela, queridos? Então, é impossível vivermos desta prática. Quem vive pecando constantemente não passou pelo crivo da graça, santos. Ele continua escravo da lei. A realidade é essa. É aquele ditame que nós temos dentro da igreja. Eu passei 10 anos dentro da igreja. Eu passei 15 anos dentro de uma igreja e depois eu saí. Aí eles usam essa expressão de desviados. Não existe desviados, irmãos. Veja como o linguajar bíblico é. É mais fácil você falar de que não tem desviados do que eu falar uma coisa mais difícil, que tem desviados da igreja. É para poder satisfazer o meu ego, para satisfazer a minha falha. A Bíblia diz, santos, que não existe desviados. 1 João 2,19 diz, eles saíram do nosso meio, mas nunca foi os dos nossos. Porque se fosse dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Mas ele se foi para que ficasse manifesto e eles não pertencem a nós. São bodes dentro das fileiras da igreja. Não existe desvio, santos. Existe crente sem maturação. Aí está certo. Crente meninos que precisa amadurecer, nem que tenha que colocar nele carbureto para ele amadurecer, ele vai ter que amadurecer. Ele não pode estar com a mentalidade de infante dentro da igreja, queridos. Não pode. Então, essa prática de pecados dentro da igreja, isso é estranha a ouvir isso dentro da igreja, queridos. É estranho você escutar dizendo assim de um cristão, eu vivo em pecados constantemente, todos os dias eu estou em pecado. Isso na igreja primitiva era estranho ouvir esse linguajar da comunidade. Isso é coisa nova. Por questões de brotar falso ensinamento no meio da comunidade, geram falsos crentes dentro da comunidade. Aí nós ficamos acostumados a ouvir uma mentira sendo cantada como sabiá no nosso ouvido todos os dias. Já dizia o grande filósofo, que uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade dentro da comunidade. Mas por que ela se torna verdade? Porque a verdade, ela não é ressoada com avidez dentro da igreja. E se nós abríssemos nossas bocas e falássemos da verdade, a mentira não prevalecia. Mas por que prevalece? Porque a verdade é sufocada, ela não é falada no meio da sociedade, queridos. Então, Paulo mostra que isto não pode ser verdade, viver deliberadamente segundo a carne, e ao mesmo tempo dizendo que somos cristãos. Não somos cristãos, irmãos, estamos bem afastados dessa realidade, santos. Então, nós não somos devedores da carne para vivermos pecando constantemente, entendam, irmãos. Veja, ontem aqui na doutrina, falamos sobre isto, que a verdadeira fé, o que é que a verdadeira fé, ela produz do crente? Falamos disso aqui e até pedi desculpa aos irmãos por ontem, que a gente passou do horário, acabou era 9h20. O que é que a verdadeira fé, ela consegue produzir no crente? A obra de Cristo na cruz, ela eliminou o poder operador da carne, santos. Falando de novo nascimento e conversão, a fé fica no meio, centralizada. O homem recebe o novo nascimento, mas ainda não é convertido. O homem recebe o novo nascimento, mas não tem uma compreensão do evangelho. O homem recebe o novo nascimento, mas está ainda feito um bebê dentro da igreja. Ele não sabe das coisas. O que é que a fé faz? A fé, ela trabalha com o intelecto. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé, ela vem pelo ouvir o quê, queridos? Ouvir a pregação. Então ela ativa a psique do indivíduo para que ele receba a doutrina com muito amor e carinho. Então, quando o indivíduo é um homem de fé, não é que ele é de fé porque ele produz isso, mas a fé é um produto de Deus no pecador. Então a fé, ela ativa todo o sistema mental do homem e faz com que ele se curve diante do senhorio de Cristo que está aqui dentro. Ele reconhece, irmãos,
que ele é um pecador por causa da fé. Ele reconhece que é um miserável ofensor da lei por causa da fé e do conhecimento que ele recebeu. O conhecimento é ativado na mente dele. Ele diz: agora eu reconheço duas coisas, que sou um homem miserável e um homem que estou fora do Evangelho. Então, essa fé faz com que ele entre no Evangelho, e essa fé abre a psique dele para que ele receba a verdadeira doutrina e não viva mais em pecados. Não vai mais viver em pecados, deliberadamente não. Porque a lei de Deus que está na mente dele, com a ajuda interna do Espírito Santo, provoca uma metamorfose nele, não permite que ele viva deliberadamente em pecados. Aí quando você vê um crente deliberadamente em pecados, talvez ele não passou pelo processo regenerativo, talvez ele não passou pelo processo de fé, e talvez ele passou pelo processo principal, que é a tal da conversão. Então ele vive deliberadamente em pecados dentro da igreja. Aí não podemos confundir um homem desse com um homem que está dentro das Escrituras. É por isso que Paulo fala que quem vive na carne ainda está preso no sistema antigo, queridos. Ele não pode mais viver nestas condições. Então, a pessoa fica alegre, a pessoa ela desbrocha para a lei, meu irmão. Quando você fala da lei, o indivíduo fica maravilhado. Veja o primeiro sinal externo, quando a lei e a fé atingem o pecador, pum! Ele fica maravilhado com o ensinamento. Ele fica seco pelo aquilo que ele está ouvindo. Ele quer aprender mais, cada vez mais, porque o Espírito Santo, juntamente com a fé e com o poder que houve nele das transformações, faz com que ele agora fique assim, feito uma criança para querer aprender mais, provocada pelo Espírito Santo, queridos. Quer mais, quer beber mais, fica maravilhado, e quando ouve uma coisa que é verdadeira para aquilo que ele estava vivendo antes, no engano, há uma mudança radical. Viver na carne é libertar-se dessa miséria, dessa praga que nós tínhamos no passado, debaixo de um falso ensino, debaixo de uma falsa doutrina, vivendo como escravos, achando que estava servindo a Deus, e na prática nós nunca estávamos servindo a Deus, estávamos servindo ao nosso antigo Senhor. Ele estava camuflado dentro de uma igreja. É isso que eles fazem. Então, viver na carne é a libertação. Viver na carne aqui é a coisa mais horrível que tem para o crente, porque ele entende que ele foi liberto, mas ainda pensa nas coisas da carne. Ele tem que se desfazer dessas coisas, queridos. E quando a Bíblia fala, como João descreve em 1 João 3, ele diz: qualquer que permanece nele não peca. Não entendam isso perfeccionismo. Essa não é o pensamento de João aqui na primeira epístola. Tanto Paulo, quando fala aqui em Romanos 8, e quando João escreve aqui no capítulo 3, e diz, João 3, qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Não quer dizer que você não vai pecar, quer dizer que você não tem mais uma vida deliberada e prazerosa com a mártia, com a arte de pecar, porque pecar é uma arte, queridos, que o diabo faz muito bem feito, e que os seus filhos copiam a sua essência e jogam nas suas práticas. Mas nós não somos mais dessa arte, queridos, nós não pecamos mais. Então, quando João diz aqui, que qualquer que permanece nele não peca, é quando você diz assim: eu não amo mais o pecado, eu peco muito devagar, desacelerado, não peco como o mundo peca agressivamente, santos. Isso é viver nas dependências e nos átrios da graça, queridos. Nós não podemos viver deliberadamente na carne. Isto quer dizer que não é que nós pecamos, mas que não podemos viver mais da forma que nós tínhamos anteriormente, queridos. Todas as vezes que vocês forem pecar, lembrem-se dessas palavras. Todas as vezes que o pecado se apresentar de frente de vocês, pensem 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes antes de cometer pecado diante de Deus. Porque os nossos corpos não pertencem mais a nós. Essa prática pecaminosa, ela está praticamente a bilhões de quilômetros dessa vida que nós temos hoje. Nós estamos num patamar diferenciado, irmãos. Nós estamos num clima totalmente avesso daquele clima que nós tínhamos no passado.
A nossa vida pecaminosa, ela não pode ser um selo em nossas vidas hoje. Nós temos que ter um exemplo prático. Eu tenho que olhar para Cristo e copiar Cristo. Um homem muito audacioso dentro do Novo Testamento se atreveu e disse: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, irmãos. Será que ele foi audacioso a dizer isso? Por que ele disse isso? Ele vivia na plenitude perfeita de Deus, irmãos. E ele sabia que a igreja pode caminhar debaixo dessa perspectiva também, queridos. Vivendo no mundo hostil, mas vivendo deliberadamente em Cristo. O pecado nos arrodeando e nós mostramos ao pecado quem nós somos, de fato. Isto é viver de uma forma cristã. A vida de experiência está abaixo do padrão bíblico. Tá? A vida de empirismo é uma vida prática, mas essa praticidade, ela anda de acordo com as Escrituras, ela não anda fora das Escrituras. Então, essa prática, ela está amarrada, santos, à Escritura, ela não foge dela. E por que não estamos mais em condenação? Aí Paulo diz, simplesmente, não somos mais devedores da carne. Então, como podemos descobrir se não sou um desses condenados? Como é que eu posso descobrir que eu não estou no mundo, santos? Tem ótica. A Bíblia usa ótica para mostrar a sua realidade, queridos. Quem não lê, quem não examina, não conhece essas verdades. Mas quem lê, quem se aprofunda e quem examina as Escrituras, sabe quem são salvos e sabe quem não são salvos. Isto a Escritura diz. Não somos mais devedores da carne, então nós somos salvos. Então, como podemos descobrir se não sou um desses e que não sou um devedor da carne, querido? Aqui existe um propósito central no capítulo 8, mas não existem um só conceito na mente de Paulo, mas Paulo mostra vários ângulos para mostrar esta verdade. E Paulo continua tecendo a teia da sua argumentação, porque não somos mais devedores segundo a carne. Ele explica, o versículo 13 abre e diz, porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Já matou. Aqueles que vivem segundo a carne, que estão dentro de comunidades cristãs, estão condenados. Simples de entender isso. Que é o bode com a roupagem de ovelha, vai para o inferno da mesma forma, querido. Com roupagem ou sem roupagem, vai para o Hades. Porque não depende da igreja salvar pecadores, mas depende da instrumentalidade de Cristo. Aí Paulo abre dizendo assim, se vocês que são cristãos, acham que são cristãos, mas vivem deliberadamente segundo a carne, vocês vão morrerem. Mas você não acabou de dizer que nenhuma condenação há? Exatamente, querido. Não há condenação para quem vive na carne, mas quem vive numa vida deliberada do Espírito Santo recebe vida. E o que significa esta vida? Está em conformidade com aquilo que Deus prescreveu. Você ama o pecado? Se você ama o pecado, você vive na carne. Você não vive no Espírito Santo. Paulo faz os dois polos. Os que estão na carne e os que estão no Espírito. A concepção de viver no Espírito, segundo os cristãos de hoje, veja que coisa distorcida das Escrituras. Nós somos carnais a espirituais. O que é isso, Clécio? Que nós temos carne e temos a essência de Deus, que é o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita dentro de nós. Para um falso evangelho, o que é uma vida espiritual? É quando eu falo em línguas, quando eu interpreto, quando eu estou nesse movimento irracional, aí é um homem espiritual. Quando eu não falo em língua, eu sou carnal dentro da igreja. Quando eu não falo em profecias, eu não sou um homem totalmente espiritual, porque dentro dessas igrejas tem dois tipos de crentes. Um que é batizado com o Espírito Santo, segundo eles, e um que não é batizado com o Espírito Santo. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele está num nível de espiritualidade elevadíssima.
Aqueles que não passaram pelo batismo ainda não experimentaram Deus de uma forma mais plena, tanto que eles interpretam o batismo como um preenchimento de poder. O batismo com o Espírito Santo, santos, tem nada a ver com isso. O batismo não se dá por duas etapas. O batismo se dá por uma etapa. Tudo bem, Clécio, que no período de transição da igreja foi 2. Por quê? Os apóstolos viviam naquele período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, estavam se cruzando. Ou seja, os apóstolos foram convertidos, mas não receberam o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ainda não havia caído sobre as pessoas. Então, os apóstolos foram os únicos que foram convertidos, mas não receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas depois da transição da igreja, isso acabou. Todo mundo que é convertido é na hora, o batismo é na hora, santos. Na hora. Paulo, quando leva a mensagem para a igreja de Corinto, ele disse: e todos somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Uma vida espiritual. Que o Espírito Santo capacita o indivíduo, irmãos, a não viver de uma forma deliberada de pecados. Quando você vê um crente deliberadamente de pecados, um crente que não honra o culto, um crente que vive não numa vida de estudos da Escritura, um crente que vive uma vida mundana, prática aí fora, ele não passou ainda por esse poder transformador, queridos. Ele não é culpado não, viu? Entendam, ele não é culpado. Ele não passou. Quando a mente dele ainda está presa lá fora, é porque ele pertence ao seu mundo. Porque o Espírito Santo, o que é que ele faz, irmãos? A primeira pancada que o Espírito Santo faz, ele faz o quê? Regenera o indivíduo. O corpo está propício. O que é propício? Ele pode receber aquela coisa que Deus tem para dar. Aí, o segundo pacto que ele faz com o indivíduo, vai jogar nele a fé e vai gerar nele conversão. Conversão, irmão, é mudança não parcial, mas é mudança radical no indivíduo. Mudança radical. E por que ele não mudou? Continuou o mesmo ser. Raquítico, não gosta de estudar, não gosta de examinar, não gosta de culto, não gosta de orar, mas gosta de práticas mundanas. Então, ele não houve a mudança nele, mas ele está dentro da igreja. Está envolvido na obra da igreja, entre aspas. Aí você diz: eu conheço a pessoa que ela é, e quando ela não é, ela não consegue responder aos apetites e os apelos do Espírito Santo. Então Paulo quer dizer que existe esses 2 tipos de pessoas dentro da igreja? Não, irmãos, ele está dizendo que essa é a contraposição de uma pessoa que vive em Deus e uma que não vive em Deus. E ele disse: aquelas que estão na carne, elas vão morrerem dualmente. Dual quer dizer corpo e espírito, Deus vai matá-los. Mas aqueles que vivem na dependência do Espírito, esses não morrerão, santos. Não morrerão. O pastor Sproul teve a felicidade de escrever, diz que existem algumas pessoas que estão dentro das igrejas, que são aqueles que acham que são crentes, mas não são. E tem pessoas que são crentes e não sabem que são crentes, e tem pessoas que não são crentes e sabem que não são crentes. Mas a problemática é a segunda, queridos. Aqueles que não são e acham que são crentes. Aí confunde a igreja, meu irmão, porque a vida dele é uma vida distorcida, não é uma vida que o Evangelho coloca. Então as pessoas, quando não têm conhecimento, vai fazer o link. Qual é o link? Que a vida que ele tem desgraçada não bate com as Escrituras. Mas se você pegar o link correto, dizer que o Espírito Santo produz isso no crente, e ele vai viver dessa forma aqui, ó, linkado eternamente com Deus, vivendo debaixo do Evangelho. Ele não ama o pecado, meu irmão. Ele detesta o pecado. Ele cospe no pecado. Ele tem nojo do pecado. Isto é viver no Espírito. Não é estar falando em línguas, não é estar falando em mistérios, profecias. Essas coisas foram bênçãos de Deus do passado. Mas a igreja vive hoje desta forma, santos. O Espírito Santo produz isso nele. Mas aqueles que vivem pela instrumentalidade do Espírito, eles é mortificado. As suas carnes, as suas obras são mortificadas, porque Deus faz isso. Por que eu não consigo vencer o pecado muitas vezes? Aí Paulo disse, em Romanos 8,16, que o Espírito dá testemunho com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isto é
um poder sobrenatural. Não é seu. Não é você que vence o pecado, mas o Espírito Santo te capacita a resistir a práticas pecaminosas. Porque o corpo, irmão, a tendência dele é se curvar diante das tentações. A potência que os nossos corpos têm é querer pecar. Mas o outro lado que nós temos não deixa que isso aconteça. E se nós conseguimos viver deliberadamente em alegria pelas coisas do Espírito, irmãos, vocês são crentes. Se vocês são alegres das coisas do Espírito, isso é uma forte indicação de que nós somos crentes. Vocês têm alegria em ler as Escrituras, vocês são crentes. Vocês têm alegria em escutar um sermão, ter paciência, vocês são crentes. Vocês têm prazer de estar num culto e ouvir doutrinas, vocês são crentes. Vocês têm alegria de se afastarem de obras pecaminosas e falsas doutrinas, vocês são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso é prática de quem é crente. Nós não somos crentes porque nós queremos, mas nós somos enxertados nesse mundo pela eleição de Deus. Eu nunca quis ser crente, meu irmão. Estava bem distante dos meus planos ser crente. Os meus planos eram seguir a carreira militar, se tornar um oficial da reserva e desfrutar o melhor desse mundo. Mas Deus disse, eu não tenho esse projeto com você. Acabou com o meu sonho. Tirou de mim o queijo que estava na minha boca. E de repente, a minha cosmovisão olhava para uma igreja e eu dizia assim, o que eu estou fazendo aqui dentro? O que é que eu estou fazendo aqui dentro desse ambiente? Desfavorável, irmão. Desfavorável. Eu não era um homem assim totalmente depravado como a gente vê aí fora na questão prática, mas eu era. Detestava o Evangelho. Aí de repente a luz brilhou, meu irmão. Quebrou a minha ignorância e quebrou o meu sistema de pensar das coisas. A minha cosmovisão que eu tinha caiu por terra. E agora foi formado na minha mente, no meu psique, algo que eu não queria. Eu não queria papo com Deus, não. Eu detestava Deus na prática. Mas Deus teve misericórdia de mim, como também teve de vocês. Por que nós amamos a Deus hoje, queridos? Porque foi uma obra interna de Deus. Hoje eu não consigo mais deixar de meditar e de estudar as Escrituras. Eu estudo nas Escrituras quando acaba aqui o culto, quando eu estou a caminho da empresa, quando eu estou no horário de intervalo da empresa, quando eu largo da empresa, volto na caminhada e quando eu estou em casa. Eu não consigo mais me libertar das Escrituras, nem eu querendo, eu consigo mais. Por quê? Eu acredito que é um poder inerente que está em mim, promovido pelo Espírito Santo, que faz isso no crente, como também fazem vocês. É por isso que vocês estão aqui no culto, porque é um produto que Deus faz nos crentes. Agora, se vocês fazem as coisas contrárias a essas, vocês estão caminhando para a morte, todos nós. Todos nós estávamos caminhando para a morte, irmãos. Sinais que uma pessoa regenerada, queridos, essa é a praticidade. Então, como saberemos se somos de Deus na prática? Quando mortificarmos os nossos corpos na prática diante de Deus. Vivemos em constante tentação, pois a vida que tínhamos anteriormente era liberal com os pecados que agora não praticamos. Nós confundimos, irmãos. Quando a pessoa diz assim, eu vivo deliberadamente em pecado dentro da igreja, meu Deus do céu, eu peco todos os dias, ela está confundindo a coisa. Ela está confundindo com tentação. Tentação é todos os dias. Nós somos tentados para pecarmos. Agora, pecarmos não, santos. Aí talvez o crente que é infante, ele possa estar passando por uma pressão dessas e dizer assim, eu peco todos os dias, mas não é isso, santos. Talvez você queira dizer, eu sofro tentação todos os dias, meu irmão. Todos os dias eu sofro tentação de várias camadas. O gerente chega e diz assim, quando tu vender essa Bíblia, tu faz o seguinte, tu não oferece nota fiscal não, viu? Ao cliente não. Deixa que ele peça. Certo ou errado? E o imposto vai ser gerado como?
Aí eu vou lá e boto aquela nota manual, né? Aquilo não é nota fiscal não, viu? Aí dá aquela notinha para o cliente, e o cliente leva o produto com aquela notinha de mãozinha que a gente faz. Mas tem que ser gerado imposto, meu irmão. Aí eu disse, e você faz o quê? Ele disse, mas Clécio, o meu gerente pede para que eu não ofereça nota fiscal aos clientes. A Bíblia não diz, né? Que eu tenho que obedecer aos meus patrões. Ele disse, mas a Bíblia também diz, santo, se esse teu patrão estiver fora do esquadro, tu não pode obedecer ele não, viu? Esse patrão tem que ser obedecido, se estiver dentro das Escrituras, a vontade de Deus com a dele. Se o patrão estiver em pecados, tu vai cair com ele. Quando o cliente chegar, tu faz assim para o cliente, quando oferecer o produto, for fechar a compra, o senhor vai querer nota fiscal? É você que tem que dizer ao cliente, não esperar que o cliente peça nota fiscal, não, rapaz. Você está em pecados diante de Deus. Ele fez, todo dia eu faço isso. Todo dia eu não ofereço nota fiscal ao cliente, porque o meu patrão, ele me obriga. Você não está mais obrigado a servir a carne, meu querido. Liberte-se dela. Se teu emprego faz você pecar, jogue ele fora, porque é melhor você perder o emprego do que perder a amizade com Cristo, santos. Se você está envolvido com pecados, deixe-o, separe-se dele, porque você não serve mais a carne. Ah, Clécio, eu preciso alimentar meus filhos e minha esposa. Você não crê que Deus pode providenciar, não, seu miserável? Deus providencia, rapaz. Emprego, substância para a tua família. Foi para isso, isso é um teste que nós passamos, isso é uma tentação que nós passamos. Está lá no emprego, um homem tentando a crente, dando em cima dela, uma mulher também dando em cima do crente, é tentações, é tentação financeira, estou vendo dinheiro fácil de pegar, tentações. Isso não é um pecado, isso são as tentações que nos cercam todos os dias. E eu posso me livrar delas, eu tenho que me livrar delas, irmãos. O texto fala muitas vezes, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir, meu irmão. Por quê? Porque quem está em nós é maior do que o que está no mundo, santos. Então não venha com aquele papo furado de dizer assim, eu preciso alimentar minha esposa e filhos, eu preciso fazer isso. Isso é carne, irmãos, não faça isso. Então a palavra de Deus nos orienta, santos, que nós temos que fazer uma autorreflexão sobre as nossas vidas. Os versículos do 12 ao 17 nos mostram que somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vivemos uma vida deliberadamente em pecados ou uma vida deliberada em Cristo, irmão? O que é que vocês me dizem na vida de vocês? Nós temos que viver uma vida em Cristo, santos. É por isso que nós perdemos 2 horas do domingo para estarmos aqui presos. Eu poderia estar aí fora agora numa pizzaria, eu poderia estar numa discoteca dançando, animado, eu poderia estar no shopping passeando, comprando, mas onde é que nós estamos, irmãos? Estamos num ambiente fechado, fazendo um culto ao Criador e dizemos que estamos aqui para servi-lo na sua santidade, santos. O capítulo hoje aqui nos mostra que temos que fazer uma não é baixa não, reflexão para saber se estamos ou não na fé em Cristo, se somos carnais ou se somos espirituais, irmãos. E a triste notícia é, santos, que a maior parte da igreja vive como se estivesse ainda preso na maldita da carne. Não façam isso, irmãos. Vivam na alegria do Espírito Santo de Deus. Afastem-se dos pecados. John Owen fez um tratado muito bem feito, irmãos. A mortificação do pecado. E ele mostra no livro como é a ação do pecado com nós. Como nós poderemos mortificar os nossos corpos. É necessário mortificar a nossa carne, santos. É uma briga constante que nós temos com os nossos corpos. O corpo muitas das vezes quer fazer isso, mas nós resistimos, santos. Quando o pecado vier, não convide a entrar, mas convide a se retirar, santos. Isso é a postura de um eleito de Deus, e que nós não podemos nos conformar com estas coisas.
justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada vez mais a tua igreja, Senhor. E nós somos alegres pelo teu Santo Espírito, que não tem nos deixado, e que a nossa carne ela não prevaleça, Senhor. Que o Senhor tem nos dado a força máxima que está em nós, através do teu Santo Espírito, para não pecarmos contra ti, Senhor. E somos felizes por isso. Somos felizes porque o Senhor tem nos dado um entendimento, um esclarecimento da tua palavra sobre nós. E que a nossa carne ela deve ser sufocada pela nossa espiritualidade que procede de ti, Senhor. Se eu não compreendo essas coisas ainda, Senhor, faz com que eu compreenda. Se eu não aceito, ó Deus, viver deliberadamente em ti, me ensina a andar, Pai, nesses caminhos. E que nós possamos respirar a tua palavra, caminhar na tua palavra, ver a tua palavra e ouvir a tua palavra, Senhor. Que nós possamos galgar cada vez mais um estágio de santificação plena diante de ti, Senhor. E que nós possamos não mais nos entregarmos ao pecado, Pai. Que é como uma força que está dentro de nós. O ato de crucificar, Senhor, significa que, como nós estamos crucificados em Cristo, é como simbolicamente estamos numa cruz. Vai chegar um momento, Pai, que eu não vou mais poder gritar, porque a cruz me prende e faz me sufocar diante disso. Da mesma forma é o pecado, Senhor. Ele vai gritar em nossos corpos, mas vai chegar o momento que o pecado vai diminuir os gritos internos. O pecado vai ficando enfraquecido diante de nós, pela nossa resistência do teu Santo Espírito, Senhor. E o pecado cada vez mais vai diminuindo, porque a tua força é maior do que o pecado, Deus, está em nós. E nós resistimos ao pecado pela instrumentalidade do teu poder, Senhor. E eu te agradeço, Pai, pela tua igreja que está aqui hoje, para aqueles irmãos que não estão vindo para o culto, Senhor, estão fracos na fé, ajuda eles, Senhor, para que eles compreendam, ó Deus, que viver na carne é fazer coisas contrárias a ti, Senhor. Abençoa, Pai, cada um deles, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.